O Jornal da Gazeta recebe em seu estúdio Soninha Francini. A vereadora foi candidata do PPS, o Partido Popular Socialista, à Prefeitura de São Paulo. Recebeu 4% dos votos válidos na capital paulista. Foram 266.978 votos. Muito obrigada, Soninha, por estar aqui para conversarmos. Eu diria que quase que uma avaliação dessa experiência como candidata à prefeitura. Você mesmo já havia admitido anteriormente, em entrevistas que havia concedido, que achava que teria dificuldade para ser eleita. E aí entra a indagação. Então, por que insistir naquela ideia, fazer com que o eleitor votasse em você, se você mesmo admitia que não tinha chance? Bom, na verdade, chances eu tinha, embora elas fossem remotas. Ser eleita. A chance existia. Até o dia 5 de outubro a eleição estava 0-0. E várias viradas incríveis já aconteceram em eleições anteriores. E, aliás, o resultado da urna foi surpreendente em relação às próprias pesquisas de intenção de voto quanto aos dois primeiros colocados. Agora, tem duas coisas. Primeiro, muita pretensão, alguém querer ser eleito da primeira vez. Acontece. Mas às vezes acontece também baseado em estratégias pouco recomendáveis. Quando você procura criar um personagem muito marcante e acaba atraindo, magnetizando a atenção da população, não exatamente em torno das suas propostas, mas do seu personagem, né? Então, o do Enéas ficou muito, foi um caso notório, né? A primeira vez que o Enéas se candidatou, ele recebeu muitos votos, porque eram votos de protesto, eram votos contra os outros candidatos e não tanto a favor do Enéas. Então eu queria começar agora, eu sabia que era difícil, não impossível, mas muito difícil, e não só para ir construindo uma nova candidatura daqui a um tempo, eu vou tentar de novo, eu ainda pretendo ser prefeita de São Paulo um dia, mas porque a campanha em si era uma demonstração importante de que é possível entrar na política sem abrir mão dos seus ideais, dos seus princípios. Você já está em campanha? Para 2012? Serei candidata em 2012. Por enquanto eu estou trabalhando na Câmara. Agora, essa campanha, como é que você a avalia? Porque nós tivemos, assim, muitos momentos mais candentes, a presença daqueles partidos pequenos que são chamados os partidos nanicos, aí as invariáveis acusações que tinham ali alguns que atuavam como linha auxiliar de outros candidatos. Como é que você viu no processo democrático? Há um avanço ou essa campanha deixou muito a desejar? Sempre tem um avanço, sempre deixa a desejar, né? É bom que a gente esteja completamente acostumado à ideia de eleições democráticas, vários candidatos de vários partidos, à direita, à esquerda, ao centro. Mas ela tem muitos problemas a resolver. Essa eleição especialmente teve ao mesmo tempo uma paranoia com a equanimidade, com o tempo exatamente idêntico para todos os candidatos, na televisão, nas entrevistas ao rádio, nos centímetros de respostas aos jornais. Eu às vezes tinha de dar uma resposta. Exigência legal, né? Mais ou menos. No jornal, por exemplo, não tinha. Para a Rádio e TV, sim. Mas no jornal, por exemplo, eu tive de responder algumas perguntas em exatos 1.300 caracteres. Mas o próprio jornal não faz uma cobertura equânime. Muitas vezes o jornal agia como se tivesse 3, no máximo 4 candidatos em disputa. Eu, Ivan Valente, os demais éramos acessórios, né? Não tinha nenhuma linha pra gente. Não era proporcional ao tamanho das nossas bancadas federais ou às intenções de voto. Não, eram 3 grandes candidaturas e o resto, né? Então a gente ainda tem problemas, ainda tem muito a evoluir. Os debates na TV, por causa dessa equanimidade, são muito amarrados, né? O mediador acaba sendo só alguém que distribui as cartas, um guarda de trânsito, como disse Marcelo Paulo. Você entende que, por exemplo, que possa chegar algum dia a ser produtivo um debate da maneira como eles são feitos, com a presença de todos por essas exigências legais, principalmente em televisão e rádio, que são concessões? Faz sentido o debate com todos os candidatos, mesmo aqueles que estatisticamente teriam, assim, muita dificuldade de avançar e de chegar a competir para valer? É melhor ter o debate do que nenhum, mas você tem razão. Se os candidatos tiverem um tempo mais razoável para suas respostas e você tiver 8 ou 11 candidatos à mesa, porque éramos 11 os candidatos à prefeitura, na primeira pergunta o debate já levou 40 minutos quase. Eu já pensei até, mas isso aqui é puro exercício, né, de formulação de hipóteses. E se a eleição tivesse 3 turnos?
o se houvesse uma primeira fase em que aqueles que não atingissem o mínimo de intenção de votos de 4%, por exemplo, que infelizmente me excluiria, mas não sei qual seria o limite estabelecido, mas no primeiro escrutínio se apresentam quantos candidatos quiserem. Repensar a exigência legal, que não tire oportunidades, mas que não obrigue a uma igualdade de oportunidades sem sentido. Ao contrário, que até amplie as oportunidades, né? Por exemplo, a possibilidade super polêmica de candidatura sem partido, como existe nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aí necessariamente você teria que ter esses 3 turnos. Uma primeira fase se apresentam 100 candidatos, ok. Quem conseguir ao menos X% de votos passa para disputar. Uma seleção progressiva. Acho que a gente tem que pensar nisso. Qual foi sua grande contribuição nessa campanha, dentro das propostas, a sua maneira de ser diferente dos demais candidatos? Tanto havia quem achava o máximo, falando da sua espontaneidade, como também quem dissesse que você tinha um tom de infantilidade, de imaturidade política. Mas o que você, assim, quando faz a sua autoanálise, a sua autoavaliação, pensa, quer saber, eu contribuí com isso. Do ponto de vista do conteúdo, de ajudar a manter alguns temas em pauta, nas questões de mobilidade, avançar um pouco com a discussão, não ficar só na história de mais metrô, 10, 15 ou 20 quilômetros, mas lembrar que mobilidade resulta de uma combinação de fatores, por exemplo, das distâncias absurdas na cidade, uma cidade que é muito desigual, né, que tem bairros muito populosos com pouco emprego, bairro com muito emprego e pouca gente morando. Então isso começou a aparecer mais na campanha à medida que a gente foi insistindo muito nisso. A questão das bicicletas, que entrou em pauta decididamente, né? Outros candidatos passaram a abordar o tema das bicicletas não como uma solução para a mobilidade urbana, mas é um dos elementos a serem levados em conta. E por outro lado, o próprio tom da campanha, quer dizer, não é uma campanha de tentar golpear o adversário no fígado, mas admitir honestamente, olha, a gestão da Marta teve isso de muito bom e esses problemas. A gestão do Kassab tem estas qualidades e tem esses efeitos. E com isso, apesar de muita gente achar que é um tom infantil, mas eu fico muito feliz com a molecada de 13, 14 anos falando assim, e agora eu tenho vontade de acompanhar a política. Porque agora eu entendo, porque eu vejo as suas ideias e eu analiso. Segundo turno, seu partido já se decidiu. Apoia Kassab. E Soninha Francini, que havia dito que não apoiaria. E não apoiarei. Isso não é uma crise entre mim e o partido, não é uma rebeldia minha, e o partido em nenhum momento tentou me enquadrar. Desde antes de eu entrar no PPS, eu disse, eu saio do PT por divergências profundas, porque eu não acredito mais que o PT seja o partido no qual eu entrei, o partido que me representa, mas nem por isso eu virei antipetista e não me vejo fazendo campanha para um candidato do PSDB, por exemplo, que era o mais provável quando eu ainda não havia entrado no PPS, que talvez em algum momento tivesse alinhado com o PSDB, por exemplo, com a Alckmin na eleição. Mas o Kassab é do PSDB ou é um candidato do Partido Democrata do SPF? O Kassab é um candidato democrata, ou seja, eu já não apoiaria um candidato do PSDB e também não apoio um candidato democrata que, bem, na verdade, fez um governo tucano em São Paulo. O governo do Kassab, mas é um governo principalmente tucano. Mas por que essa rigidez? Não de jeito nenhum. Não descobriu qualquer qualidade nesse ou naquele candidato? Qualidades na gestão da Marta, qualidades na gestão do Kassab não também. Não vale o apoio? Não a ponto de valer o apoio. Eu sei muito bem que meu eleitorado é bem dividido entre essas duas posições e eu respeito as duas opiniões de quem ainda prefere continuar votando no PT porque acredita num projeto que passou por mil defeitos e problemas, é claro que sim, tanto é que eu saí do partido, mas quem continua preferindo o PT como opção, eu acho compreensível, e quem já não acredita mais no PT como opção, escolheu o Kassab, eu mais compreensível. Eu não quero doutrinar os meus eleitores, eu tenho o meu voto, mas eu não vou tentar convencer ninguém a votar daquela maneira. Mas o que eu vou insistir muito é que essa não é uma briga do bem contra o mal. Eu acho um absurdo querer qualificar o PT como os progressistas, a esquerda está toda com o PT e ao lado do Kassab está o conservadorismo, a direita, os reacionários. Ideologizar por esse lado. Tem ideologia na disputa, mas ela não está dividida assim em preto e branco. Aqui os conscientes, aqui os alienados. Isso não é correto. A última questão. Seu partido, então, está apoiando, está ao lado do PSDB. E se houvesse o convite para uma secretaria, digamos, se o candidato Kassab fosse eleito, ou se a própria candidata Marta fosse eleita, você participaria?
Dependendo do convite, dependendo das circunstâncias. Se fosse o Kassab, participaria? Não, depende de quem faz o convite, tanto quanto das condições. Se a condição for abrir uma secretaria para loteamento de cargo, para garantir maioria do apoio no parlamento, venha de quem vier o convite. Mas para as suas ideias? Se tiver garantia de autonomia da possibilidade de executar um programa, como eu acho, por exemplo, que o Eduardo Jorge do PV tem tido nessa gestão, ele não é democrata, ele não é tucano, ele é um sujeito de esquerda à frente do meio ambiente com bastante autonomia. Então, se isso for viável, sim. Se eu acreditar que não é viável, pouco importa a aliança eleitoral ou o autor do convite. Ok. Eu agradeço muito, Soninha. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigada.